Fala galera, beleza? Pessoal, estamos aí novamente, né, na live de aquecimento da semana de especialização em NR13. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante aí. Na verdade é um tema aberto, né? Várias perguntas, que eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas já que o pessoal fez ao longo do dia, lá no History, né, no Stories do Instagram. E aí a gente vai então começar aqui a responder estas perguntas, tá? Então como que funciona? Tem um card de perguntas aqui embaixo. Você pode usar esse card de perguntas para fazer a sua pergunta e aí eu vou te responder aqui ao vivo, beleza? O pessoal já está entrando aí, eu vou deixar hoje aberto aqui para o pessoal interagir, mas de qualquer forma as perguntas precisam ser feitas pelo card de respostas, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa live de aquecimento da semana de especialização. Eu acho que é bem bacana aí, né? Tem várias perguntas. Nós temos aí uns 40 minutos de live, então dá para responder bastante perguntas, tá? Vamos lá, vamos começar aqui com a pergunta do Diego Albuquerque. A pergunta do Diego é o seguinte, ó. Como determino a pressão de abertura e de fechamento de um vaso de pressão, né, de uma PSV, eu acredito que ele está falando aqui, de acordo com a PMTA, abertura e fechamento de uma válvula. Ô Diego, explica melhor a sua pergunta aí que eu não entendi muito bem, cara. Eu vou fazer outra aqui por enquanto, vamos pegar outra pergunta aqui. Marcos, profissional habilitado pode realizar ensaios de END? Sim, pode realizar ensaios de END. Femando. Ó, Femando, é o seguinte, obrigado pela pergunta, tá? Legal essa pergunta. Ele não precisa de certificado pela norma de projeto. Nós falamos sobre isso ontem, né? Eu e o Emerson. A gente falou bastante sobre ensaios não destrutivos ontem. Eu achei interessante a live de ontem justamente pelo fato de que a maioria das normas, né, elas exigem sim uma certificação. Por exemplo, quando você vai fabricar um equipamento, então tem lá as normas ASME de fabricação, existe uma certificação ASME para atender, né, o código ASME. Então, inclusive, empresas que têm selo ASME para fabricação de caldeiras, por exemplo, eles precisam da certificação ASME, né, dos seus inspetores para conseguirem atender ao selo ASME. Então, é uma exigência do selo ASME para fabricação. Quando a gente fala sobre vasos de pressão que já estão instalados, que vão passar por um reparo, um projeto de alteração em reparo, aí é tudo com base na NR13. Então a gente se baseia, claro, muita coisa dentro das normas técnicas, porque a NR13 não é uma norma técnica, é uma norma uma norma trabalhista, uma regulamentadora trabalhista, né, para segurança. Mas imagina que a norma NR13 ela tem poder de lei no Brasil. Então ela fala lá, por exemplo, que todos os ensaios, ela nem cita a palavra ensaio, na verdade, ela fala que todo esse controle de garantir a integridade e a segurança do equipamento fica a cargo, né, do profissional habilitado. Então imagina assim, eu estou contando essa história para mim chegar onde você perguntou aqui sobre a certificação. Imagina que tudo isso fica, fica para o profissional habilitado a critério dele. Ele que tem que resolver, ele tem que saber quais ensaios tem que aplicar, ele tem que saber como aplicar, que tipo de avaliação ele vai fazer, porque é a responsabilidade dele. Então, como nós falamos ontem na live, eu vou repetir hoje. O profissional habilitado ele tem que ter conhecimento amplo em ensaios não destrutivos. Ele tem que saber o que é um LP, ele tem que saber o que é uma partícula magnética, ele tem que saber onde aplicar cada um deles, o que é um visual bem feito, dimensional de solda, ele tem que saber o que é uma radiografia, o que é um ultrassom convencional, o que é um phase array, o que é uma emissão acústica. Ele tem que saber tudo isso, ele tem que saber conhecer. Ele precisa aplicar todos? Não. Os principais, eu acredito que sim, que são, olha só, os principais ensaios que, na minha opinião, o profissional habilitado precisa conhecer, ele precisa ter qualificação disso. LP, ele tem que saber aplicar o LP. PM, visual, certo? Medição de espessura, ele tem que saber fazer. Então, esses 4 fundamentais. Esses 4, ó. Medição de espessura por ultrassom, líquido penetrante, visual dimensional e partícula magnética. Esses 4 ensaios é fundamental para que o profissional habilitado entenda dele e se qualifique nele. Qualificação é diferente de certificação. Qualificação é o profissional habilitado ter uma
um conhecimento aprofundado, saber aplicar o processo, entender desse assunto. Então, como que funciona aplicar líquido penetrante em uma solda? Tem que ver a temperatura da solda, tem que ver a limpeza, tem todos esses detalhes, né, ele vai ter que entender. Porque se ele não entender disso, vai acabar acontecendo o quê? Vai mascarar o ensaio. Se ele não sabe, por exemplo, que tem que estar abaixo de 45 ou 50 graus de temperatura, ele não vai conseguir capilarizar direito o teste. Quer dizer, tudo isso, então, tem que estar bem claro para ele. Ele precisa ser certificado ABEND, certificado nível 2, sei lá, FBTS, para fazer um visual de solda? Não, não precisa, tá? Não precisa. Ele tem que ter qualificação, ele não precisa ter certificação. Porém, olha, tem um porém aí. Existe alguns clientes que vão exigir isso de você. E tudo bem quanto a isso. O cliente também é mandatório, você entendeu? Então imagina assim, olha, não, eu quero que os meus ensaios, ó, eu sou cliente, eu tenho lá 100 vasos de pressão que vão passar por reparos. E eu estou cotando com o Fê aí, né, com o Fê, para ele fazer todo esse acompanhamento. Aí no meu contrato ou na minha carta convite eu coloco lá que eu exijo que seja qualificado um inspetor de soldagem FBTS, nível 1. Eu exijo que tenha qualificação nível 2 de LP e de PM, por exemplo, para executar os ensaios. Se eu estou exigindo, você tem que arrumar isso. Você tem que ir lá contratar um funcionário que tenha essas qualificações, um inspetor, né? Um inspetor de equipamentos, que saiba, que tenha as certificações que ele está pedindo. Já aconteceu diversas vezes aqui comigo. Então imagina que a minha empresa de engenharia, né? Que eu tenho há mais de 10 anos, já está com 12 anos a empresa, Solda Dura Engenharia, nós temos vários funcionários e muitos deles têm certificações de nível Petrobras, por exemplo, SNQC, né? E alguns têm simplesmente o ASNT, que alguns clientes exigem também. E outros não têm certificação, porque não exige. Então, você tem que saber onde você vai atuar. Agora, a qualificação, todos têm que ter. Todos os profissionais que atuam na área têm que ter qualificação. Certificação, somente aqueles que são exigidos. Beleza? Respondeu a pergunta? Ótimo. Vamos para mais uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu fechar a sua, porque aí ela some aqui do... Isso, fica apagadinho. Vamos ver a pergunta do Erlon. E aí, Erlon, como é que você tá, meu? Tudo bem? Obrigado aí pela pergunta, viu? Ó, até onde devo inspecionar uma tubulação que interliga a caldeira ou vaso de pressão de um lado? Tá, legal essa pergunta, Erlon. Bacana, hein, cara? Obrigado aí. Pessoal, é o seguinte, como que funciona isso? Essa pergunta do Erlon é muito legal. A norma NR3 fala que as tubulações ligadas a vasos de pressão que contenham classe de fluido A ou B, elas devem ser inspecionadas. Então imagina aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tenho aqui esse controle aqui, ó, é um vaso de pressão, certo? E essa caneta aqui é a tubulação. Vamos dar esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor, vai ser bem bacana. Então o Erlon está querendo dizer o seguinte: até onde eu tenho que inspecionar? Ela está ligada a um vaso de pressão. E aqui, por exemplo, ela está ligada a um tanque, né? Ó, então ela vai estar ligada em algum lugar. Ela não está ligada no nada, né? Ela vai ter algum ponto de final. Então, se ela estiver ligada num tanque, Erlon, olha só, ela está ligada num tanque. Você vai até o tanque, até onde finaliza, certo? É até lá. Se ela está ligada numa bomba, ó, então ela está ligada aqui. Tem uma bomba, então vamos falar que aqui é uma bomba, ó, certo? Ó, esse clipe aqui é uma bomba e esse aqui é um tanque. Só que esse tanque, ele está, sei lá, a 200 metros de distância. Essa bomba, ela está dando, então, o check-out, né, para mandar lá, sei lá, de 4 quilos aqui, para mandar lá para o tanque. E aí, até onde você vai inspecionar? Até na bomba. Porque da bomba para lá não é a mesma pressão que está no vaso de pressão. Entendeu? Então vamos lá, de novo, ó. Se não tem bomba, se está direto no tanque, ó que louco isso, ó. Está direto no tanque aqui. Então eu vou inspecionar do vaso até no tanque, certo? Não está direto no tanque. Tem uma bomba, de novo, ó, uma bomba. Depois esse tanque está lá
a 200 metros. Eu vou inspecionar até na bomba. Por que até na bomba? Porque a gente entende o seguinte, que a partir da bomba, né, é tudo diferente do que está aqui. Então imagina que a pressão do vaso, a pressão da linha e a pressão do vaso é até na bomba. Depois da bomba é outra pressão, é outra tubulação, é outro esquema. Então, dali para frente, não precisa ser inspecionado? Não com base na NR13. Ah, mas precisa ser inspecionado, precisa ser avaliado com base em outros documentos? Sim, claro, todo o equipamento, toda a tubulação, motor, tudo precisa ter plano de inspeção, plano de manutenção. Então, essa tubulação que não é ligada, que está da bomba para frente, no caso, ela precisa ter o seu plano de inspeção também com base na sua norma de fabricação. Aí você tem que ver qual que é a norma de fabricação. Se é o ASME, o Pour Pipe B31.1, B31.2 ou .3, de acordo com a classe de fluido, pressão e etc. Beleza? Dá um ok aí, ô Erlon, se eu conseguir te responder. Estou deixando aberto aí para o pessoal interagir melhor. Escreve aí, ó. Cara, ficou claro a resposta, que aí já ajuda. Beleza? Vamos para uma próxima pergunta aqui então. Vamos ver se o Erlon... Boa, Marcos. Aí, o Erlon já respondeu aqui, ó. Boa, Marcos. Valeu, Erlon. Obrigado, viu? Cara, que show essa explicação, top. Valeu, Santos. O Santos pode usar a caneta, o controle e a caixinha de clipes aqui lá com seus alunos lá, cara. Vamos usar lá com as suas alunas. Show de bola. Obrigado aí pela participação. Vamos ver outra pergunta aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Outra do Erlon aqui. Erlon, tá pititoso, hein? Vamos lá, ó. Obrigado, Erlon, pelas suas perguntas, viu? Ajuda muito na live. Ó, recipientes móveis com PV maior que 8 e fluido diferente de classe A atende a NR13? Se ele tiver PV maior que 8, sim, Erlon, atende sim, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Como proceder? Tá, eu vou te dar alguns exemplos, ó. Então, qual que é a diferença entre recipientes transportáveis? Olha que louco isso, ó. Nós vamos falar de duas coisas aqui, ó. Recipientes móveis e recipientes transportáveis. Existe uma diferença. Eu vou até, quer ver, ó, vou até ver aqui na norma. Ó, a norma NR13, ela fala o seguinte, ó, que recipientes móveis são vasos de pressão que podem ser movidos, ou seja, está em cima de algum equipamento, de um caminhão, está em cima de um trator, está em cima de alguma coisa e ele fica se movendo dentro das indústrias. Olha só, hein? Então, recipientes móveis são isso. E transportáveis são já recipientes projetados e construídos para serem transportados pressurizados em conformidade com normas para recipientes transportáveis. Vou dar um exemplo. Bujão de gás. O bujão de gás, aquele que você usa na sua casa, o de 13 quilos, ele é um vaso de pressão. Só que ele é um recipiente transportável. Ele, se eu não me engano, ele é com base na NBR 1563, alguma coisa assim. É uma NBR que fala como tem que ser feita a fabricação dele. E ele é bem fabricado. Dificilmente você vê algum tipo de explosão. E aqueles vasos, eles têm vida útil também. Então, se eu não me engano, eles têm que passar por uma revisão, eles têm número de controle, passam por uma manutenção e revisão com 15 anos depois da fabricação. Se tiver algum problema, um amassado, alguma coisa, ele é tirado de circulação, senão ele pode ficar por mais 15 anos. Então, ele tem 30 anos de vida útil. Agora, recipientes móveis já é diferente. Quer ver um exemplo? Ó? Caminhão comboio. Que trabalha em agrícolas, né? Nas partes agrícolas, que dão manutenção a algumas máquinas, por exemplo. Então imagina que você tem lá, em alguns caminhões desses, comboio, você tem até 8, 9 vasos de pressão. Porque você tem graxa, você tem óleo, 5W10, 15W30, sei lá, vários tipos de óleo de lubrificação para lubrificarem as máquinas da agrícola. Se tiver alguém que trabalha na agrícola aí, que conhece caminhão comboio, coloque assim, ó, no comentário, eu conheço caminhão comboio. E realmente tem vasos de pressão. Só para o pessoal ver aí. Porque esses vasos de pressão, eles eu não posso falar que eles estão instalados em algum lugar fixo, porque eles não estão, né?
Ó, eles não estão fixos num local, eles estão móveis, eles são recipientes móveis. E eles não têm classe de fluido A, né? Eles têm classe de fluido, se eu não me engano, é classe de fluido D, que é outros fluidos. Às vezes é óleo, com taxa de inflamabilidade bem baixa, então é bem assim mesmo, são categoria 5 geralmente. E esses caminhões comboio têm lá vasos de pressão móveis, então é diferente. Quer ver um outro exemplo? Alguns caminhões para abastecimento de avião em aeroporto. Coloca aí, gente, quem conhece caminhão comboio? Vamos ver, ó. Separador de óleo dentro de compressores que são feitos de ferro fundido. Cara, pergunta no card de pergunta, viu, Sandro? Sandro, né? Ô, Sandro Ramalho, pergunta no card de pergunta, ó. Coloca ali no card, senão eu me perco aqui. Coloca aqui, ó, tem um cardzinho com um ponto de interrogação. Faz a pergunta lá, pessoal. Então, voltando aqui na pergunta do Erlon, eles não são de classe de fluido A, né? E tem o PV maior que 8. Agora, por que esse item da norma, Erlon, fala desse jeito, né? Móveis, recipiente, cara, não tá saindo hoje. Recipientes móveis com PV maior que 8, né? E que não tem classe de fluido A. Porque os que têm classe de fluido A podem ser até menores. Olha que louco. Então, às vezes você faz o cálculo, dá um PV menor que 8. Mas se a classe de fluido é A, então ele também é vaso de pressão móvel. Ele também é vaso de pressão móvel. Isso acontece em alguns equipamentos do caminhão abastecedor de aviões, né? Então aquele caminhão que fica lá da BR, né? Não é da Ipiranga, é da BR mesmo. Que fica lá abastecendo os aviões nos aeroportos nacionais, eles têm um tanque grande de combustível que é pressurizado, porque eles têm um compressor de ar também, que é um vaso de pressão, e eles têm um filtro, né, que é um vaso menor para filtrar tudo aquilo, e também é um vaso de pressão, tá bom? Erlon, coloca aí, respondido, beleza? Show de bola, Erlon, obrigado pela pergunta. Vamos ver outra aqui. Pessoal, usa o card de perguntas aí para perguntar, tá? Vamos ver aqui a pergunta agora do engenheiro Bruno. Engenheiro Bruno, obrigado pela pergunta, viu? Show de bola. Olha lá, respondido aí, valeu, Erlon, ótimo. Vamos lá para o engenheiro Bruno aqui. Ó. Qual o investimento necessário para começar a trabalhar com a NR13 como autônomo? Cara, ótima essa sua pergunta. Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, tá? Tanto no YouTube como aqui no Instagram, no IGTV. Mas vamos lá, vou responder para você. Você está falando em investimento de valor, tá? De valor, né? Então vamos lá, vai somando aí. Para você começar, você precisa ter alguns equipamentos básicos. Você não precisa pensar em equipamentos muito, muito caros. Apesar do que eu vou falar aqui, existem equipamentos de... Tipo, vamos dar um exemplo. Medidor de espessura é um equipamento que você vai usar muito. Então primeiro coloca aí na sua lista, medidor de espessura, primeiro equipamento. O medidor de espessura, você pode comprar um de R$1.500, como você pode comprar um de R$50 mil. Depende. O que você vai usar a princípio no começo, para começar, você pode usar um medidor só A-scan, que a gente chama, que é a medição de espessura pontual. O B-scan seria para você varrer e fazer uma leitura da espessura da chapa. Esse você vai usar no futuro? Provavelmente, em algumas situações você vai precisar. Mas isso é 5% das situações de um universo gigantesco. Então, por enquanto, para começar, um medidor de espessura A-scan, né, R$1.500 custa, para começar. Ah, Marcos, mas esse de R$1.500, ele me atende? Atende, cara. Porque, quer ver um exemplo? Ó, vou dar um exemplo de compressor de ar, que é um dos equipamentos mais inspecionados hoje pela quantidade que se tem no mercado. Autoclaves também, né, e outros equipamentos diversos que são realmente uma infinidade de itens aí. Mas a maioria deles, tem uma espessura mínima acima de 1.5. Esses medidores aí de R$1.500, eles medem qualquer espessura acima de 1.5 até 200 milímetros. Então imagina que esse aí, ele serve com certeza, ele já te atende, tá? Então R$1.500 no medidor de espessura. Eu colocaria na lista também
um endoscópio, né, um endoscópio industrial desses com camerinha que grava e tira foto, esses chinês mesmo, né? Que você tem aí um cabo de 3 metros articulado manualmente. Então ele não é direcionável, mas a câmera dele você pode dobrar ela, introduzir no equipamento e avaliar como que está a corrosão interna e fazer um visual remoto interno. Então um equipamento desse você vai gastar em torno de R$ 1.500 também. Então coloca aí, ó, R$ 1.500 do medidor de espessura. Hoje um aluno meu me perguntou isso, hein, gente? Como que ele chama? O Ricardo? O Renato? Eu não lembro. É tanta gente que me pergunta as coisas, mas vamos lá. Então é R$ 1.500 de um medidor de espessura, R$ 1.500 de um endoscópio desse simples chinês, né? Já são 3.000. Aí, claro, você vai precisar ter trena, vai precisar ter um paquímetro, mas isso aí custa bem barato, tá? Você vai precisar calibrar o medidor de espessura, você vai pagar uns R$ 70. Não compre calibrado, porque você não, talvez vai ficar mais caro, tá? Então calibre em um local de calibração que tenha um calibrador, né? Pelo menos rastreável RBC. Isso é importante, você vai gastar em torno de R$ 100 sei lá, uns R$ 100 para calibrar. Então aí, com trena, paquímetro, você vai gastar mais uns R$ 100. Cara, nós estamos falando em menos de R$ 3.500 aí para começar. Menos de R$ 3.500 para começar. Não estou colocando aqui, claro, custo com mobilização, custo com um computador e um celular para tirar fotos, você vai ter que ter, tá? E também a especialização. Você tem que ter um treinamento, como o curso que eu entrego aí, que é o curso de alta performance em NR13, né? Que o pessoal que faz esse curso já sai assim, cara, na primeira semana. Eu tenho alunos, por exemplo, que falou: Marcos, eu já paguei o curso que eu fiz com você na primeira semana, tá? O meu curso, se você for na bio do meu Instagram aqui, você vai ver lá um link para o meu curso, tá? Beleza? Então tá aí. Respondido, engenheiro Bruno? Coloca aí. Respondido, Marcos Rosa. Obrigado. Valeu, Bruno, pela pergunta. Show de bola. Vamos lá, vamos para outra aqui agora. Opa. Pergunta do Santos. Marcos, quais ferramentas, equipamentos que são indispensáveis para a execução das atividades pelo PH? Ô Santos, exatamente. Vamos falar o seguinte, se essa resposta que eu dei para o Lucas, para o Bruno, né? O Bruno deu um ok aqui, ó. Como faz metalografia em campo, ó. Cara, perguntas no card, tá? Perguntas no card. Viu, Cláudio? Coloca a pergunta no card de pergunta, que fica aqui, ó. Aqui onde eu tô com o meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Tem uma interrogaçãozinha aí. Coloca a sua pergunta lá. Eu só consigo responder se estiver lá. Ô, Santos, obrigado pela pergunta, hein? Show de bola, cara. O Santos participou comigo na última live, hein? Ó, a resposta que eu dei pro Bruno, acho que respondeu, né? Coloca aí um ok se respondeu. É medidor de espessura, endoscópio para fazer interno, visual interno, remoto, né? Desses equipamentos de pequeno porte. Trena, computador, celular, prancheta, né? E o que mais? Deixa eu ver. Acho que é só, cara. É isso aí. Você vai gastar uns R$ 3.500 para começar. Cara, às vezes, né, eu costumo dizer, né, o pessoal gasta aí 60, 70, 80 mil reais para fazer engenharia mecânica, né? E tem muitos engenheiros mecânicos que ainda não estão direcionados, ainda não entenderam muito bem e estão meio que perdidos. A NR13 é uma norma que, se você souber aplicar ela da forma correta, eu pego muito no pé disso, né? Porque aplicar a NR13 de uma forma ética, né, e transparente é essencial para dar certo, né? Tem que fazer as coisas do jeito certo. Você consegue ganhar muita grana. Só para você ter uma ideia, alguns alunos meus que não sabiam nada da norma, estavam perdidos aí, hoje ganham mais de 10 mil reais fazendo inspeção em vasos de pressão, caldeiras e tanques metálicos e tubulações. Porque a demanda é gigante, e tem muita gente ruim no mercado, cara. Infelizmente, tem muita gente ruim no mercado que não sabe o que está fazendo. E até o treinamento é para esse pessoal também, tá? Pessoal, beleza. Obrigado, Santos, pela pergunta. Vamos para uma outra aqui, gente. Vamos para a pergunta agora do Consegue. Deve ser segurança, né? Com segurança. Consegue? Obrigado pela pergunta, hein?
Desculpa, gente. Ó, na inexistência de prontuário e relatórios, qual material é utilizado em um vaso que armazena C407? Na existência do prontuário e relatório, qual material é utilizado em um vaso que armazena... Cara, tem que ser mais específica a pergunta. Desculpa, eu não vou saber, não vou conseguir responder essa pergunta. Tem que ser mais específica. Vamos para uma próxima aqui, ó. Sandro. Beleza, Sandro Ramalho? Obrigado pela pergunta. Separador de óleo dentro da unidade feito de ferro fundido. Precisa laudo NR13? Como calcular PMTA? Vamos lá, Sandro. Ó. Então, todo equipamento que trabalha sob pressão é um vaso de pressão. Beleza? Ponto. Todo equipamento é um vaso de pressão. Alguns não são fiscalizados pela NR13. Alguns sim. Quais são os equipamentos que trabalham sob pressão que são fiscalizados pela NR13? Os que têm PV maior que 8. Você vai lá no item 13.2.1 da norma e 13.2.2 e você vai ver quais os equipamentos que se enquadram e quais não se enquadram na NR13. Fechou? Item 13.2.1, 13.2.2. No caso de um separador de óleo, eu estou entendendo que é um separador ar-óleo, né? Desses compressores tipo GA37, GA67. Esses separadores geralmente são vasos de pressão, sim. Agora, eu nunca vi separador de ar-óleo em ferro fundido, tá? Eu nunca vi. Eu já vi em aço fundido, é diferente. Como que funciona isso? Como que você elabora um prontuário de qualquer vaso? Vamos falar do separador, mas de qualquer equipamento que você não consegue identificar qual que é o material. Não conseguiu identificar o material? A norma NR13, quer ver? Eu vou até ler para você. Ela fala o seguinte, ó. Aqui no glossário, ela fala o seguinte. Peraí. Ó, ela fala o seguinte, ó. Tem um item aqui da norma no glossário que fala assim, sobre as inspeções extraordinárias. Caracterização de materiais de fabricação através de ensaios. Como que você caracteriza qual material que é através de ensaio de tração? Só ensaio de tração que consegue fazer isso. Mas você não vai cortar o equipamento para fazer um ensaio de tração. Aí fala assim, ó, na sequência. Ou admissão dos menores limites de resistência presentes nos códigos de projeto. Pô, matou, é aqui. É esse item. Admissão dos menores limites de resistência presentes nos códigos de projetos para cada tipo de material /liga, aço carbono, aço inoxidável ou qualquer outro material. Então, como que você vai fazer? Se você não tem como identificar o seu material, você pode ir lá no ASME 2D Metric, na tabela 2, você vai ter uma lista de todos os materiais. Qual que é o de menor resistência, menor classe de resistência? A STM A285 grau A, 78 MPa de resistência para efeito de cálculo, 78 MPa de limite de tensão máxima para efeito de cálculo. Você vai usar ele com a pressão que está lá no seu equipamento, com a pressão de trabalho, né? Você vai colocar um pouco mais e vai fazer o cálculo. Passou? Beleza, cara. Passou. Mesmo usando o menor material de classe de resistência. Você vai usar a espessura que está lá, né? Vai colocar até uma sobre-espessura de corrosão. Não pode esquecer isso, nós vamos falar nisso amanhã, né? Sobre a importância do memorial de cálculo. Nós vamos falar na live de amanhã, então está imperdível. Então não vou entrar em detalhes nisso, mas é assim que você faz. Não tem o material? Não. Eu vou lá e vou ver qual que é a análise, fazer uma avaliação e ver a menor tensão. Ou a admissão do menor limite de resistência. É esse aqui? É esse que você vai usar para os cálculos. Se passar, ótimo. Se não passar, meu irmão, aí tem que fazer MEF. Aí você entra no MEF, que aí é o método de elementos finitos. Aí você tem que pegar o as-built, o desenho desse separador, jogar num ANSYS, jogar num Autodesk do Inventory
e fazer uma simulação. Aí você vai baixar o fator de segurança. Só que aí você não está fazendo mais com base no código ASME. Você está fazendo com base em cálculos especiais. Tá certo? Que é o que fala aqui, ó. Metodologias complementares, análises de tensões. Olha lá, ó, a norma NR13, eu estou lendo da norma NR13, gente. Análise de tensões, metodologias complementares, é o método de elementos finitos. Ô, Sandro, respondeu? Coloca aí, respondido. Coloca aí, se respondeu, você coloca aí, respondido. Vamos para a próxima aqui. Erlon, obrigado Erlon pela pergunta. Fiz inspeção e não tem prontuário e memorial de cálculo. Qual o prazo máximo para dar ao cliente para adquirir esses documentos? Ok, obrigado, parabéns. Valeu, Sandro. Ô, Erlon, legal sua pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre prontuário e memorial de cálculo. Falta de prontuário e falta de memorial de cálculo, ou prontuário incompleto, né? Às vezes você até tem um prontuário, você chega lá para inspecionar, você vai lá no campo, inspeciona o equipamento, belezinha, fez todas as visual, medição de espessura, chegou lá para ver a documentação, você viu que tem um prontuário, tem uma capa escrito prontuário do vaso de pressão, tem lá todos os detalhes, mas não tem memorial de cálculo, então é um prontuário incompleto. Tanto o prontuário incompleto quanto a inexistência de documento que comprove, né, os cálculos que chegaram àquela PMTA específica, é considerado risco grave iminente, RGI, com base no item 1333. Então imagina que você tem um risco grave iminente na mão. Quando você tem um risco grave iminente, quanto tempo você daria, você como profissional habilitado, você como inspetor de equipamentos, você como responsável pela segurança e integridade daquele equipamento? Agora eu quero a participação de todo mundo aí, ó. Quem quiser participar, participa aí, escreve aí. Quanto que você daria de tempo para o seu cliente adequar uma situação de risco grave iminente? Quanto tempo, pessoal? Quanto tempo, pessoal? Coloca aí. Pode ser em dias, anos, meses, não tem problema. Escreve lá. Eu daria 10 dias, eu daria um ano. Quanto tempo você daria para um... O Henrique, nenhum. Um mês, Erlon. Um mês? Erlon, não vale perguntar, você tem que responder agora. Responde aí, é um mês. Ontem. O Cláudio. Imediato. Desculpa que eu quero saber da manhã. Desculpa que eu queria saber que amanhã que vai ser que hora que vai ser a aula. Cara, eu não lembro. Amanhã é quinta? Espera aí um pouquinho que eu já te respondo. Eu vou falar depois, José. Eu vou te responder. Vamos ver aqui, ó. Rafael, nenhum. Cara, não tem prazo para vaso de pressão um mês. Olha lá, o cara pôs um mês aqui, o consegue. Nenhum. Ó, a maioria colocou nenhum. Por quê? Realmente, gente, não pode dar nenhum prazo. Isso aí é como se fosse assim, ó, cara... Quanto que você vai andar, sei lá, de carro na pista a 200 por hora na chuva, sem freio? Por quantos quilômetros você anda na chuva com o carro a 200 por hora sem freio? Não dá para você chutar um negócio desse ou indicar uma situação dessa. Na verdade, se tiver risco grave iminente, seja esse por falta de um prontuário, seja esse por falta de válvula de segurança, ou por falta de treinamento de operador de caldeira, que é um risco grave iminente também. Qualquer risco grave iminente é paralisação imediata. Você tem que falar para o cara, não, você não pode rodar, o seu laudo vai falar isso. Aí fica a critério dele. Você como profissional habilitado não pode permitir que ele rode nem um dia, tá, sem adequar a situação. E outra, hein, não é difícil adequar isso. Basta você pegar os dados e fazer o cálculo. Então, assim, se o cara falar assim, não, me dá 6 meses, eu estou ruim de grana, cara, não faça isso. É imediato, não pode. Respondeu a pergunta, Erlon? Respondeu aí a pergunta, Erlon? O Thiago colocou aqui, quer ver, ó, dar prazo para cliente entrar em contato com o fabricante pelo menos um mês e monitorar a sua resposta.
Se positivo, liberar, se não, reprova. Eu não concordo, tá, Tiago? Eu não concordo. Na verdade, isso é um risco. Se você liberar desse jeito e o negócio explodir dentro de um mês, o problema é seu, não é do cara. Não é do fabricante que não mandou, não é nada. O problema é seu, você que liberou, beleza? Então você está assumindo uma responsabilidade. Eu não tenho coragem de assumir. Mas, claro, isso aí fica a critério do pH, tá bom? Lembrando que, na minha opinião, é zero dias. Vamos lá, outra pergunta aqui. O Henrique falou, ó. Henrique Souza, obrigado, Henrique, pela pergunta. Ó, o Erlon falou que está respondido. Obrigado, Erlon, pela pergunta. Vamos lá. Todos os vasos com fluido A são enquadrados na NR13? Cara, boa pergunta, hein? Quer ver? Tem um item na norma que eu acho que mostra isso aí com mais detalhes. Eu vou te falar agora, cara. Estou com a minha norma aberta aqui, ó. Ó. A resposta disso é sim, eu acho. Sabe por quê? Ó, no item... Tem um item na norma que é o item 1322, que são os vasos que estão dispensados da NR13, tá? Então, eu pensei, na hora que você fez essa pergunta, né, se todos com fluido A são enquadrados na NR13, eu pensei nos vasos de pressão de diâmetro abaixo de 150. Então, aí, tem um item na norma que é o 1322, anota aí, gente. Item 1322, anota aí. Vai lá na linha I de igreja. Fala assim, ó, vaso de pressão com diâmetro inferior, interno inferior a 150 milímetros, para fluidos de classe B, C e D, tá vendo, ó? Conforme especificação na linha A do subitem 13512, cujo PV seja superior a 8 e o P, onde P é a pressão máxima de trabalho admissível em kPa e em módulo, né? E V é o volume em metro cúbico. Esses não entram na NR13. Então, ó, veja bem, mesmo se ele tiver 150 milímetros, PV maior que 8, ele não é vaso. Mas, quer dizer, já eliminou ali o fluido A. Então, com o fluido A, qualquer vaso com fluido A que trabalhe com pressão positiva é vaso de pressão, é enquadrado na NR13. Beleza? Show de bola? A não ser tubulações, tá? Não pode entender tubulações como vaso. Então, se for uma tubulação onde o fluido passa pela tubulação, existe um fluxo contínuo. Se existe fluxo contínuo, não é vaso. O vaso ele tem que reter a pressão, ele tem que reter ali, né, a pressão dentro dele, correto? Ou pressão positiva ou negativa, mas tem que reter a pressão lá dentro, tá? Se for fluxo contínuo, não é vaso. Aí enquadra como tubulação e não como vaso. Mas sim, a resposta é sim. Então, todos os vasos com fluido A são enquadrados na NR13. Excelente pergunta, hein, cara? Você me pôs numa sinuca de bico aqui agora, mas eu consegui, hein? Coloca aí se respondeu. Vamos lá, vamos interagir. Quer ver, ó? Vixe, tem muita pergunta, gente. Vamos ver aqui, ó. O Cláudio Melo perguntou assim, ó. Há um sindicato específico para os trabalhos que atuam sobre a NR13? Geralmente é o sindicato da indústria que você tem que levar lá as documentações, o AVCB do bombeiro, né? Existe essa tratativa com o sindicato dos trabalhadores da área da indústria, metalmecânica, né? Existe sim. Mas não existe um sindicato específico para quem atua na NR13, não existe. Esse se chama CREA, que é um órgão, né, que regulamenta. E aí o pessoal, aí, a maioria dos engenheiros que pagam o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, às vezes reclamam, né? Tem que pagar isso aí, o CREA não ajuda a gente em nada, e tem que pagar a RT ainda, tem que pagar não sei o quê. Quer dizer, é esse o órgão que fiscaliza o trabalho dos engenheiros, tá? Mas não existe um sindicato específico para quem trabalha com a NR13. Agora, os sindicatos metalúrgicos, né? Eles sim, eles exigem às vezes, para questões de segurança, principalmente com liberação do corpo de bombeiro e etc., eles exigem as documentações da NR13 para eles checarem, mas eles não é um órgão que ajuda, né, os engenheiros não, tá? Cláudio, respondeu? Dá um ok aí se respondeu. Obrigado pela pergunta, Cláudio.
Claudião sempre está aí nas lives aí, ó. Obrigado, viu? Vamos ver a próxima aqui. Qual o procedimento caso de risco eminente, como documentar, enviar para o STME, que é o sistema STME é trabalho, né? Segurança do Trabalho, Departamento de Segurança do Trabalho. Qual o procedimento caso tenha risco grave iminente? O procedimento é simples. Quem te contratou? Sei lá, a indústria ABC me contratou para fazer inspeção de 50 vasos, certo? Eu tenho, então, um contato que está lá no meu contrato, né, de trabalho, eu tenho quem que é o contato que eu tenho que me reportar. É a essa pessoa que você vai entregar. Não necessariamente você precisa levar para o Ministério do Trabalho, não. Já me perguntaram uma vez, fizeram uma pergunta mais direta, né? Essa pergunta é um pouco mais escondida, mas fizeram uma pergunta assim, Marcos, cliente meu, eu reprovei lá a caldeira, eu falei para ele que ele tinha que fazer, por exemplo, um prontuário, e ele falou que não vai fazer. E aí? Eu preciso ligar lá no Ministério do Trabalho para denunciar ele? Eu falei, cara, fica a seu critério, denúncia, quem faz, né, as pessoas fazem denúncias a todo momento. Eu nunca fiz isso, eu trabalho de uma forma diferente. Não concordo com isso também, porque isso não é muito leal. Eu acho que você tem que convencer o seu cliente dos riscos pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento de causa. E não, talvez, falando assim, cara, eu vou te entregar se você não fizer o serviço. Não, isso aí não. Porque uma hora isso aí vai dar errado. Então não é assim que funciona. No seu caso, se você tem lá um contrato, pode estar tudo reprovado, 50 vasos reprovados. Eu vou entregar para o meu cliente e falar, olha, você está com essa situação e essa aqui, ó que louco, ó. Tá aqui os relatórios, estou te entregando, tá? Os relatórios estão aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Você está com essa situação de reprova. E ó, estou trazendo para você então a solução, que é você elaborar esses documentos, você fazer esse estudo de viabilização de válvulas, porque aí você ganha o cliente, você consegue ganhar o respeito do cliente. E você deixa à disposição dele. É assim que funciona. Beleza? É o Cleiton Pereira. Coloca aí um ok, entendido, Cleiton, respondido, só para mim saber se eu conseguir te ajudar. Boa noite, David Oliveira. Qual a dica para quem está começando agora? Cara, põe lá no card de perguntas que eu respondo essa. Essa é a pergunta do Lucas. Pergunta do Lucas. Põe lá no card de perguntas. Aqui, ó, no card de perguntas, Lucas. Vamos ver aqui, ó. Outra pergunta aqui, gente, do Márcio Wellington. Ar comprimido em reservatório enquadra como vaso de pressão? Ar comprimido em reservatório. Ar comprimido em reservatório. Cara, assim, não entendi muito bem a sua pergunta, mas basta você fazer o cálculo de produto PV. Você pega o volume do equipamento em metros cúbicos e multiplica pela pressão, tá, de operação. Pode ser de operação, geralmente a pressão máxima, né, que seria a PMTA. Você pega a PMTA vezes a PMTA em kPa vezes o volume em metro cúbico. Então você faz lá o cálculo do volume dele vezes a pressão máxima de trabalho admissível em kPa. Se o resultado dessa conta der maior que 8, é porque é um vaso de pressão. Deve ser enquadrado na NR13. Se der menor que 8, não precisa enquadrar na NR13. Beleza, Márcio? Dá um ok aí se respondeu para você. Rafael, coloca as perguntas lá no card de perguntas, tá? Card de perguntas, gente. Vamos ver se tem mais alguma. Nossa, tá cheio de perguntas aqui, mas vamos ver. Vamos ver aqui. Opa, saiu fora aqui, mas peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar outra pergunta aqui, ó. Erlon, vamos lá. Quais os principais ensaios aplicados em inspeção de tanques sem nenhuma documentação?
Ô Erlon, é o seguinte, os tanques, eles são baseados na API, tá? Na API 650. Você vai pegar, então, a norma para dar uma olhada, para checar quais os ensaios de fabricação. Mas eu vou te falar aqui, vou te adiantar. Ultrassom nos cruzamentos das soldas, tá? Ou radiografia, você escolhe. Como é NR13 fica a critério do profissional habilitado, você pode fazer ultrassom convencional nos cruzamentos das soldas, primeira, segunda e terceira virola, certo? Primeira, segunda e terceira virola. Isso eu estou considerando que você já avaliou e esse tanque é um tanque que enquadra na NR13, tá? Você tem que avaliar 100% das soldas do fundo do tanque, então tem que abrir, tem que ter acesso para isso, para você fazer ou líquido penetrante ou caixa de vácuo, se for favorável o tipo de solda. Se você tiver solda de topo, né, você consegue fazer uma caixa de vácuo. Se você tiver solda sobreposta, talvez não consiga, aí você tem que fazer LP em 100%. Tem que escovar, limpar e fazer líquido penetrante em 100%. E também nas soldas entre a união, entre o corpo e o fundo, tá certo? Tem que fazer medição de espessura em todas as virolas. A gente costuma fazer no raio dele, né? Pelo menos em 6 ou 7 pontos, tá? Isso no raio em todas as virolas, né? De baixo para cima. Avaliação visual em 100% para ver se não tem nenhum tipo de amassado, nada disso. Deixa eu aumentar um pouco o ar condicionado aqui, que tá calor aqui. Aumentar não, baixar, né? Você tem que pegar então, fazer um visual 100%. Uma coisa muito importante é visual e dimensional da solda frágil do equipamento. Onde fica a solda frágil do equipamento? Deixa eu desenhar para vocês verem aqui. A solda frágil, ela fica entre o teto e a chapa, a última virola. Então imagina que você tem um teto, né? Você tem um teto e tem uma virola. Essa solda, ó, é isso aqui, ó. Então essa soldinha aqui, que é entre o teto e a primeira virola lá de cima, ela tem que ter no máximo 5 milímetros de reforço. Isso aí tá lá na API, tá? Tá lá na API 650, então ela tem que ter no máximo 5 milímetros de reforço. Por que ela não pode ter mais reforço? Como é combustível, né, ou algo inflamável, principalmente, se explodir, essa solda tem que romper, ela se chama solda frágil, então esse é um ensaio que tem que fazer também. E medição de espessura no teto também, né, e no fundo para avaliar. Tem que se fazer o cálculo, né, de tudo isso, que a gente chama de folha de dados, que a norma NR13 tem, e tem que se fazer também uma avaliação de mecanismos de danos contra saúde humana e meio ambiente, para colocar tudo isso no relatório, beleza? Ficou certo aí, Erlon? Respondi sua pergunta? Vou responder mais algumas aqui, ver se dá tempo. Investimento mínimo, essa eu já respondi. Qual a dica que dá para quem está começando? Aqui, ó, vamos responder essa aqui que eu falei para o cara que eu ia responder. Lucas, qual a dica a quem está começando agora? Cara, faça uma maratona dos meus vídeos, a primeira dica. No YouTube, tá? Tem muita dica boa lá. Se você quiser algo mais, vá lá na minha bio do Instagram. Essa é uma dica fundamental. Vai na minha bio do Instagram. Se inscreve para a semana de especialização. Essa daqui, não sei se você pegou a live desde o começo, Lucas, mas essa é uma live de aquecimento para a semana de especialização em NR13 que nós vamos entregar, que eu vou entregar para vocês na última semana de novembro. Desculpa, na última semana de outubro desse mês. Então daqui a pouco está chegando. No final do mês, hoje já é dia 20. Então no final do mês a gente vai entregar aí para vocês um treinamento 100% gratuito. Vai lá na minha bio do Instagram, se você não estiver ainda dentro do grupo VIP do WhatsApp, entra lá. Que lá que você vai conseguir assistir às aulas. Vai ter um certificado de participação no final, tá? E todo mundo que preencher, claro, você tem que preencher os seus dados numa plataforma onde vai gerar esse certificado para que você receba. Gente, pelo amor de Deus, não adianta, se você não preencher, não adianta pedir depois, falar, Marcos, eu assisti as aulas da semana de especialização e você não me deu o certificado. Não preencheu, não vai ter certificado, não adianta pedir, não adianta. Assiste as aulas, preenche o Simpla, que é o aplicativo lá que vai
mandar os certificados automaticamente para você e boa, receba o certificado de participação. Beleza? Ô Lucas, então a dica é, entre no grupo VIP, faça lá, semana de especialização da NR13, tá? Vai ter uma surpresa lá no final da semana de especialização, que é a nossa abertura da 5ª turma do curso de alta performance com uma promoção, cara, imperdível promoção. Vai ter um bônus também, que já faz muito tempo, já faz mais de um ano que eu não faço esse bônus. Beleza, Lucas? Tá certo, né? Coloca aí um joinha se eu conseguir te ajudar aí. Tem que começar pela especialização, cara. O restante você já escutou, né? Que são os equipamentos que eu falei e tudo mais. Aplique-se a NR13 a câmera hiperbárica. Opa, vamos ver essa pergunta aqui, ó. Pergunta do Valdésio. Obrigado, Valdésio, pela pergunta. Aplica-se a NR13 em câmera hiperbárica? Câmera hiperbárica geralmente é usado na construção de túneis, né? Túneis de metrô, alguma coisa desse tipo, são usados algumas câmeras dessa. Cara, precisa fazer o cálculo de produto PV, igual eu falei para o outro rapaz lá. Faça o cálculo. Se ela trabalha com uma pressão, né? Existem algumas câmeras, por exemplo, de descompressão humana, né? Aqueles caras que mergulha muito fundo, fica muito tempo, aí dá bolha no sangue, né? Dá bolha no sangue e ele tem que ficar, então, numa câmera de descompressão. Essas câmeras, eu sei que são vasos de pressão e precisam ser fiscalizadas, tá? Porque eu sei que a pressão lá é bem baixa, né? E é uma pressão negativa interna, então tem que ser feito. Agora, a câmera hiperbárica, eu nunca inspecionei nenhuma, mas eu tenho curiosidade. Eu vou pesquisar sobre esse assunto para me saber. Mas dá uma olhada na questão do dimensional, né? Faça um cálculo de volume geométrico e também com base na pressão em kPa. Se o valor der acima de 8, é vaso de pressão, beleza? Valdésio, obrigado, viu, cara, pela pergunta aí. Professor Tiago Musi, tá bom, Tiago? Professor, entrei agora, tenho como rever esta aula novamente? Tem, ela vai ficar aí, tá? Você pode, na hora que eu terminar, falta 8 minutos para acabar, porque o Instagram só dá 1 hora pra gente. A hora que ela acabar, Tiagão, você pode voltar o ponteirinho e assistir de novo, porque eu vou deixar ela no Instagram, tá? Mas se você chegou agora, vá lá na minha bio do Instagram e se inscreva, entre no grupo do WhatsApp, no grupo VIP do WhatsApp da semana de especialização, que vai ser um curso que eu vou dar gratuito para vocês, tá? Vai lá na minha bio que tá lá. Vamos ver aqui. Mas acho que dá para responder mais algumas aqui. Tô ficando meio sem voz já, hein, nego? Como define a tubulação que enquadra em R13? Tá, vamos ver essa aqui. A última, hein, gente? É o Cleiton Pereira. Obrigado, Cleiton, pelas perguntas, pela participação. Ó, como define a tubulação que se enquadra na NR13? Então tá. A NR13, como eu já falei, lá no item, eu vou até pegar esse item aqui só para você entender melhor. No item 13.1.2 mostra quais, 13.2.1 fala quais os equipamentos que enquadram na NR13. A linha E, então anota aí, Kleber, 13.2.1, tá aqui atrás do celular a norma. A linha E de elefante, fala assim, ó, tubulações ou sistemas de tubulação ligados a caldeiras ou vasos de pressão categorizados. Então primeiro você tem que ver, vaso de pressão, tem PV maior que 8, é categorizado? As tubulações interligadas a ele, então. Porém, aí fala aqui que tem que ter, conforme o item, né? Tem os itens aqui de categorização, que contenham fluidos de classe A ou B, que são fluidos inflamáveis, fluidos letais, tóxicos. Então, vou dar um exemplo aqui. Etanol, gasolina, diesel, amônia, né? H2S, que é ácido sulfídrico. Todos esses compostos químicos e inflamáveis, que são da classe de fluido A e B, que passam por tubulação e são ligados a vasos de pressão e caldeiras, são enquadrados na NR13, exceto as de amostragem. Ah, Marcos, o que é isso, amostragem? Se você tem uma tubulação que sai de um vaso de pressão, tem uma torneirinha, certo?
e ela é menor que 12,7 milímetros de diâmetro interno, 12,7, que é meia polegada. É uma tubulaçãozinha de meia polegada que sai dele e tem uma torneirinha para tirar uma amostra para fazer uma análise de algum produto. Essa não é enquadrada. Outras exceções são, vou dar um exemplo aqui. Existem alguns refrigeradores ou resfriadores de amônia. Então a tubulação vem até o resfriador de amônia. Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Ela sai do equipamento, ela vem aérea, né? Entra no resfriador de amônia. Ele é assim, ó. Desenho feio pra cacete, mas dá para vocês entenderem, ó. Então, ó, tubulação de amônia vem, amônia. Até aqui, ó, você tem que enquadrar esse pedaço. Tá vindo de um vaso de pressão aqui, ó. Passou dentro do resfriador, ela vira uma serpentina. Essa serpentina não enquadra, só vai enquadrar daqui para frente, que vai voltar depois no outro vaso de pressão. Isso aqui é um resfriador de amônia. Ah, Marcos, mas a serpentina não é tubulação? É, mas essa serpentina não entra, porque ela já ela faz parte de um equipamento. Provavelmente ela tem até uma espessura bem menor, até menor do que 12,7. Então, essas serpentinas não entram. Ficou claro para você, Kleber? Estamos finalizando aqui a live. Dá um joinha aí se ficou claro para você. Pessoal, eu queria muito que vocês colocassem aí. Já fez inspeção em vaso com amônia? Engenheiro mecânico Jamerson Amorim está perguntando. Cara, já muitas inspeções já foram feitas, tá? Eu já emiti até laudo, reconstituição de prontuário de amônia. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre prontuário, né? E eu vou trazer esse detalhe aí. Eu vou falar um pouquinho sobre tanques de amônia aí, em homenagem aí ao Jamerson Amorim. Beleza, engenheiro? Porque você perguntou aí, eu vou falar um pouquinho amanhã sobre os tanques de amônia. Por que eu vou fazer isso? Amanhã a live, quer ver? Deixa eu ver aqui o tema da live de amanhã. Deixa eu ver minha agenda aqui. Eu não lembro de cabeça, cara. É muita coisa, peraí. Amanhã é dia 21, né? Olha lá, ó. Importância do memorial de cálculo de um vaso de pressão amanhã. Importância do memorial de cálculo de um vaso de pressão. Então eu vou falar sobre isso. E eu vou pegar então um case sobre tanques de amônia, vasos de pressão que trabalham com amônia, tá? Que são realmente letal, hein, cara? É um fluido letal. Fala um pouco sobre inspeções amanhã também, em tanque de amônia. Vou falar um pouquinho. Vou falar da inspeção e da parte de memorial de cálculo, tá? Amanhã a live é um pouco diferente. Por quê? Rapidamente aqui, ó. Porque eu tenho material para apresentar para vocês, é uma aula, né? Uma live aula, na verdade. Eu tenho material para apresentar para vocês e depois eu abro para perguntas. Então eu deixo os comentários aqui fechados, vocês assistem a aula e depois depois eu respondo aí as perguntas do pessoal sobre a aula, beleza? É assim que vai funcionar. Só para finalizar então, queria agradecer a todos vocês, forte abraço. Eu fico muito satisfeito de ter a sala cheia, né, cara? A gente está com mais de 40 pessoas aqui. E amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é quinta. Não, amanhã é quarta, né? Deixa eu ver que dia que é. Outro dia que é resposta aqui. Peraí. No próximo dia que vai ser resposta, eu vou fazer uma surpresa para vocês. Ó, no dia do podcast, no dia que eu tiver com o Victor aqui, eu vou fazer uma surpresa para vocês. Vou chamar vocês para entrar no Zoom comigo ao vivo depois da live, para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre esses temas, tá? Amanhã é quinta, vamos ver. Talvez amanhã é quarta, né? Amanhã talvez dá para mim fazer isso. Depois da live, eu abro uma sala do Zoom aqui, coloco o link da sala do Zoom aqui para vocês e a gente continua o bate-papo ao vivo aqui comigo. Então vai ser bem bacana amanhã, beleza? Então não percam, se vocês quiserem aí aproveitar o conteúdo. Beleza, pessoal? Temos só 40 segundos ali agora, finalizando aqui. Obrigado a todos, show de bola, tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!